Bom dia, pessoal. Nós vamos ver a segunda atividade do mês de setembro, né? Aí nesse conteúdo nós vamos ver os métodos contraceptivos, né? Que são os métodos para evitar uma gravidez indesejável, pode ser. Tem no livro de vocês, tem da página 77 até a 83. Tem alguns métodos desses, os principais. Eu preparei um material na internet, tem vários outros métodos que são importantes também para vocês saberem, certo? Ficou um pouco extensa a apostila, mas que é bom vocês darem uma lida, que é bem interessante. Eu vou explicar as questões e explicar alguma coisa desses métodos, certo? Aí vocês deem uma olhada no livro também, que tem alguns métodos, só que esse que eu preparei na apostila tem, além dos métodos que tem no livro, tem vários outros que podem ser destacados, que são importantes também vocês saberem, certo? Eu vou ler uma primeira parte aqui que tem no livro, na página 77, desses métodos contraceptivos, que eu achei que é bastante importante. Métodos contraceptivos. A gravidez deve ser planejada pelas pessoas envolvidas, de modo que ocorra no momento adequado da vida de cada um, visando ao bem-estar tanto dos progenitores quanto da criança que vai nascer. Muitas vezes, a gravidez não é um desejo das pessoas que realizam o ato sexual. Porém, por falta de informação ou cuidados adequados, essa consequência pode ocorrer. Assim, devemos estar cientes dos métodos que nos permitem fazer esse planejamento. Os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. São muitos os métodos contraceptivos. Alguns deles são mais eficientes que outros. Para seu conhecimento, vamos comentar alguns dos principais. É importante ter conhecimento sobre todos os possíveis métodos, mesmo que algum não pareça se encaixar no seu contexto atual. Além disso, alguns deles podem ser utilizados de forma combinada, aumentando a eficácia contra a gravidez não planejada e contra a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, IST, ou na nomenclatura anterior, doenças sexualmente transmissíveis, DST, como AIDS, sífilis e outras. É importante lembrar que a contracepção é de responsabilidade tanto do homem quanto da mulher. Essa parte de doenças sexualmente transmissíveis, DST ou IST, infecções sexualmente transmissíveis, nós vamos ver no próximo assunto. Será um dos próximos assuntos desse mês. A gente vai trabalhar com ele. E a utilização desses métodos, de alguns deles, eles previnem também essas doenças sexualmente transmissíveis, né? Uma das principais é a utilização da camisinha, né? Tanto a masculina quanto a feminina. Elas têm a mesma utilidade e eficiência também. Nós vamos ver, eu vou ler as questões de cada um, aí você vai observar bem direitinho a questão, que às vezes tem algumas casquinhas de banana. Você pensa que é uma coisa e é outra. Tem uma palavrinha no enunciado da questão que dá outra resposta. Aí no final a gente pode falar mais um pouco sobre esses métodos contraceptivos. No primeiro quesito, eu tenho:
Os métodos contraceptivos garantem a prevenção contra uma gravidez indesejada. Esses métodos não são recentes, pois há registro de forma de prevenção até mesmo na antiguidade. Acredita-se que um dos primeiros métodos utilizados foi um método comportamental, o qual está até mesmo descrito na Bíblia. Analise as alternativas e marque aquela que provavelmente indica o método contraceptivo mais antigo. Aí você vai ver qual desses métodos aí foi o mais antigo, o primeiro, um dos primeiros a ser utilizado. Esse método comportamental tem na apostila, certo? Que era um método que eu também não conhecia ainda. E alguns de outros também que tem na apostila também. Por isso que ela ficou um pouco mais extensa, né? Além dos principais, tem esses outros métodos também. Na segunda questão, um dos métodos contraceptivos mais populares da atualidade foi lançado em 1960. Esse método que garante a prevenção contra a gravidez e uma perda temporária da fertilidade. Foi um grande avanço para a sociedade. Observe as alternativas e marque aquela que indica o nome desse método. Aí você vai observar aí que esse método ele foi lançado em 1960, que previne contra a gravidez, e esse método ele ocorre uma perda temporária da fertilidade. Ou seja, a mulher, o homem, ele fica infértil durante um período de tempo. Aí você vai ver as alternativas e marcar a alternativa correta. No terceiro, a camisinha é um método de barreira muito antigo, que provavelmente surgiu no Egito ou Roma Antiga. Em uma de suas primeiras descrições, fala-se do uso de um envoltório de linho para impedir o contágio de algumas doenças. Atualmente, qual é o material utilizado na produção da maioria das camisinhas masculinas? Aí você vai dizer se é o poliéster, o nylon, o látex, bexiga de animais ou PVC. Antigamente alguns utilizavam até tripas de animais, né, como preservativo. Aí você vai ver qual dessas alternativas é a correta. Tem no assunto no livro e também tem na apostila. Questão 4. Na ou nas questões a seguir, julgue os itens e escreva nos parênteses V se for verdadeiro ou F se for falso. Antigamente, no Brasil, eram comuns famílias com número elevado de filhos. Hoje, vários fatores culturais, econômicos e sociais influenciam a opção dos casais por um número reduzido de filhos. Existem vários métodos de contracepção. Sobre eles, julguem os itens. Então, tem alguns países que é controlado o total de filhos pelo governo, né, por a quantidade de filhos que a pessoa pode ter, 1 ou 2 filhos. Só que no Brasil isso não acontece, né? Muitas pessoas têm filho de todo jeito e depois vai gostar fica desmantelado. Aí, você vai marcar V ou F nessas 3 afirmações aí. As pílulas anticoncepcionais podem ser usadas para inibir o desenvolvimento dos folículos ou para bloquear o processo de ovulação. A laqueadura consiste na retirada do útero. E o condom, popularmente conhecido como camisinha, é considerado um método contraceptivo de barreira, sendo também de enorme eficiência no controle de doenças sexualmente transmissíveis. Aí você vai ver qual é a sequência correta aí, né? Se os 3 são verdadeiros, se tem 2 verdadeiros e um falso, se tem 2 falsos e um verdadeiro, se os 3 são falsos,
Aí você vai observar e marcar a letra A, B, C ou D aí abaixo, a sequência correta. Na quinta questão, a vasectomia é um método contraceptivo masculino com grande grau de eficiência. Alguns consideram que se trata de um método de esterilização. Sobre a vasectomia, é correto afirmar que a vasectomia, que é feita no homem, que bloqueia o canal que passa os espermatozoides, é cortado. Tem alguns casos que eles são reversíveis, que podem voltar ao processo novamente e os espermatozoides seguir o seu curso. Mas tem alguns casos em que é irreversível esse tratamento. Então, muitos homens, quando vão fazer, eles analisam bem a situação porque pode ser irreversível. Tem casos em que é reversível, como também a laqueadura das trompas, que ocorre nas mulheres, que é a operação, a ligação. Tem alguns casos que pode ser feito o desligamento, para a mulher engravidar novamente. Você vai ver e marcar aí a alternativa correspondente a essa situação aí da vasectomia. Na questão 6, as pílulas anticoncepcionais não são usadas apenas para evitar a gravidez, sendo recomendadas até para o tratamento de alguns problemas de saúde. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não indica uma função da pílula anticoncepcional. Então você vai observar aí que não só para evitar a gravidez, mas é utilizada para outros tratamentos de saúde. Aí você vai ver a alternativa aí que não indica, que não indica uma função da pílula anticoncepcional. E na questão 7 nós temos: sabemos que a pílula anticoncepcional combinada é formada por 2 hormônios sintéticos, semelhantes aos hormônios femininos. Quais são eles? A gente já viu em assuntos anteriores, quais são os hormônios femininos. E tem também no assunto, no livro, e tem na apostila. Aí vocês vão dar uma olhada e ver quais são esses 2 hormônios sintéticos. Na questão 8, sobre os diversos métodos anticoncepcionais, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui eu tenho 4 métodos anticoncepcionais falando sobre eles. Aí você vai marcar a alternativa que está incorreta, que está errada com relação a esse método. Na questão 9, o uso da camisinha é considerado um método eficaz para a prática do sexo seguro. Entre as finalidades desse método, não se inclui. Então, tem as finalidades do uso da camisinha. Aí, uma dessas finalidades que não se inclui o uso seguro dessa camisinha. Aí tem aí as alternativas. Você vai marcar só uma letra, coloca a letra maiúscula. Questão 10 e última. Como existem diafragmas de várias medidas, deve ser o médico a recomendar as dimensões mais adequadas após comprovar, através de exame vaginal, as do colo do útero. Esses diâmetros variam entre. Aí você vai ver aí qual é a alternativa, porque cada uma mulher ela vai ter uma dimensão desse diafragma, que tem as figuras na apostila. Tem no livro também o desenho, a foto de um diafragma, como ele representa, como é o formato dele,
Aí você vai ver quais são as dimensões, que vão de tantos milímetros até tantos milímetros, dependendo do corpo da mulher, né? Para ser que é colocado específico para cada tipo de pessoa, né? Cada um vai ter um tamanho diferente. Então nós vamos ver agora, eu vou dar uma revisada geral sobre alguns dos métodos para a gente concluir. Aqui nós temos os métodos contraceptivos. Existem atualmente vários métodos contraceptivos, embora nenhum pode ser considerado o ideal, uma vez que todos têm vantagens e inconvenientes. Aí vem classificação dos métodos contraceptivos. Primeiro, método contraceptivo físico ou de barreira. Tem o diafragma, preservativo masculino, preservativo feminino e o espermicida. O diafragma ele tem, como nós vimos aqui na última questão, tem uma dimensão, né, que pode variar de pessoa para pessoa. Então, quando a mulher for utilizar esse tipo de método, ele precisa fazer uma consulta com o médico para ver qual seria o tamanho. Tem o preservativo masculino e o preservativo feminino, que eles são utilizados, são dos mais seguros, né? Em porcentagem, chega próximo aos 100% de segurança, de prevenção, né? E previne também doenças sexualmente transmissíveis. Esse espermicida, ele é utilizado também, que é tipo uma substância que mata o espermatozoide. Mas essas nem sempre ele tem um certo, a porcentagem é bem baixa de segurança. Ou seja, além de utilizar ele, pode utilizar junto com algum outro método para melhorar essa segurança. O 2, métodos contraceptivos hormonais. Aí tem o anel vaginal, o implante subcutâneo, injetáveis, né? E a pílula. Então aí são outros métodos que são os hormonais. Tem a pílula do dia seguinte, né? Algumas injeções, tanto no homem quanto na mulher, que pode tomar. O terceiro, o DIU, método contraceptivo intrauterino. Então é colocado dentro do útero, que é o DIU. Esse DIU ele é utilizado e troca-se de 10 em 10 anos. Né? A pessoa pode utilizar ele e com 10 anos é que é trocado. Métodos, quarto, métodos contraceptivos cirúrgicos. Métodos cirúrgicos. Laqueadura das trompas, que no caso é na mulher, né, para fazer ligação, né? E a vasectomia, que é no homem. Essa laqueadura pode ser revertido o quadro dele, ou seja, desligar e a mulher engravidar novamente, como também na vasectomia. No caso do homem, tem alguns casos que pode ser revertido, como eu já falei, né? Na laqueadura, às vezes, já ocorreu casos de a mulher fazer a ligação e acabar engravidando, mesmo sem ter feito o desligamento. Já ocorreu alguns casos. E repetindo já a vasectomia, em alguns casos pode ser revertido, em outros não. No quinto, métodos naturais, comportamentais, calendário orginocanals. Aí vem aí. Temperatura basal, muco cervical, bilingues, cinto térmico, coito interrompido.
Então aí são alguns outros métodos naturais, né, que é utilizado de acordo com o comportamento que a pessoa pode ter, que pode ser utilizado como um método contraceptivo, né, para a prevenção da gravidez. Só que não é tão seguro como outros métodos que a gente viu aí anteriormente. Como um dos principais é o preservativo, né? E o sexto, contracepção de emergência, que seria a pílula do dia seguinte, né? No caso, a mulher acaba tendo a relação e tem uma pílula que pode ser tomada e pode evitar a gravidez. Mas tem casos em que ela não funciona, né? Então nós vimos aí alguns métodos, tem no assunto, tem explicando cada um desses métodos, né? Tem explicando as vantagens e as desvantagens da utilização de cada um desses métodos, por isso que a apostila ficou um pouco extensa. Além dos principais, nós tínhamos alguns outros que foram acrescentados. Eu vou mostrar agora os principais métodos de contraceptivos. Aqui nós temos alguns métodos contraceptivos, né? A pílula, o adesivo, o implante, o anel vaginal, o DIU e injeções, né? Aí tem o período, como funciona, as vantagens e as desvantagens da utilização desses métodos, que tem na apostila de vocês, certo? Vou mostrar só para vocês observar aqui, mas tem na apostila, aí vocês dão uma olhadinha direitinho nela. E aqui, por último, nós temos os métodos contraceptivos principais. Os principais métodos, né? Que é a pílula anticoncepcional, injeção, o DIU, a pílula do dia seguinte, preservativo masculino, preservativo feminino, o diafragma, né? E o método da tabelinha. Então, aí são alguns os principais métodos contraceptivos. Na apostila, como eu já falei, você vai ter vários outros que podem ser destacados também, certo? Agora, os principais são esses métodos aí. Então, você vai ver, dá uma olhada no livro, tem da página 77 até a 83, e tem na apostila também, abaixo da atividade, tem a apostila, que tem falando sobre todos esses métodos, as vantagens, desvantagens, e esses outros métodos que não são os principais também tem falando um pouco sobre eles, tá certo? Respondam às atividades bem direitinho, coloque o nome do assunto, o título, a data e a turma, e coloque as questões, primeiro quesito aí, só a letra correspondente em maiúscula. Bom dia.